É uma alegria estar aqui com vocês. Eu agradeço vocês terem se disposto a gastar um pouco do seu tempo, para saber um pouco desse tema que está tão em voga, né? E que principalmente os senhores legisladores vão ser alvo de verdadeiros bombardeios com essa questão. Então, para que vocês não sejam peças de manobra, sem saber do que se trata, né? Sem saber como se posicionar, eu trouxe para vocês, e gostaria de partilhar realmente com vocês, um conhecimento que a gente vem adquirindo aí ao longo de 2 anos, 3 anos de estudo, né? Aqui em Divinópolis, em livros, em cursos fora de Divinópolis também, né? Então, nós vamos falar sobre ideologia de gênero. A ideologia de gênero é uma das armas da cultura da morte. O que é isso? Antes de falar da cultura da morte, vamos tentar estabelecer, mais ou menos, o que é uma ideologia. O que é uma ideologia? Uma ideologia é um corpo fechado de crenças sobre si mesmo, que pretende dar uma explicação de todas as coisas com um interesse em particular. Para isso, parte de uma ideia básica falsa, a partir da qual são feitos raciocínios lógicos. E, a partir disso, as pessoas aplicam essa ideologia até as últimas consequências. Um exemplo dessa ideologia é a ideologia nazista, ou nazi, né? Um dia o Adolf Hitler falou com a nação alemã: os alemães são um povo, uma raça superior. E eles dormiram com aquilo. Será que o Adolf Hitler, será que o Hitler tem razão? Vamos pensar. Na música nós temos Brahms, temos Beethoven, né? Realmente, são os melhores. Na filosofia, nós temos Kant, nós temos Hegel. O tio Adolfo tem razão. Nós somos, os alemães, a raça superior. A partir dessa premissa, que tem lógica, mas é falsa, né? Não é porque tem os melhores na música, ou na arquitetura, ou na filosofia, que são uma raça superior. Essa premissa falsa, os alemães são uma raça superior, se desenvolve uma série de raciocínios e de atitudes e de comportamentos que vão justificar tudo mais. Então, isso justifica que as outras raças são inferiores, vão ser tratadas como inferiores, tem umas mais do que as outras, dentre elas as mais inferiores, por eles considerados, foram os judeus. Isso justifica que os judeus sejam colocados em guetos e sejam retirados dos guetos, colocados em campos de concentração e sejam exterminados. Então, isso é só um exemplo para vocês terem uma ideia. O que é uma ideologia, o que ela pode gerar, justificando, né? Você leva todo um povo a acreditar numa premissa falsa. Pode mudar. Então, vamos começar falando um pouco dessa cultura da morte, porque a ideologia de gênero é mais uma tática, é mais uma estratégia. Imaginem um soldado de batalha com vários braços. A ideologia de gênero é um desses braços, né? Um outro braço é o aborto, a pedofilia, suicídio assistido, né? Tem países no mundo que já está assim: eu resolvi que eu quero suicidar. Eu não sou nova, mas também não sou velha, mas eu estou desencantada com a vida, resolvo que eu vou suicidar e vocês são meus amigos, vocês vão me assistir, né? Vão ficar lá do meu lado, segurar na minha mãozinha para eu injetar uma injeção de estricnina, alguma coisa assim. Então, essa cultura da morte, gente, ela começa por dizer que nós não podemos condenar nada, que não há verdade, que não há certo ou errado. E para vocês políticos, isso não é politicamente correto. Querem amarrar a boca de vocês, políticos, é dizer para vocês: não fale isso, porque isso não é politicamente correto. A cultura da morte ensina isso. Então, vocês imaginem a seguinte situação. Quem aqui tem filhos? Imaginem que vocês vão passar o fim de semana fora de casa e deixam o filho adolescente, 14, 15 anos, passar o fim de semana sozinho em casa. E quando vocês chegam, tem sapato na geladeira, cabide na pia, lençol na privada. Os bichos estão todos dentro de casa, a janela ficou aberta, choveu, molhou tudo. É possível, diante dessa situação, vocês simplesmente dizerem assim: vamos dialogar sobre limpeza? Ou então, vamos aprender a conviver com esse jeito alternativo do nosso filho de viver? É preciso o quê, gente? É preciso contemplar a verdade,
né? Isso aqui tem cabide, tem cueca, tem papel higiênico, mas isso aqui é a cozinha. Esse cômodo aqui tem gato, cachorro, papagaio, os porcos estão aqui dentro, tem lençol, tapete, colchão, travesseiro, mas isso aqui é a sala. A partir dessa contemplação da verdade, vocês vão fazer o quê? Limpar, né? E organizar. Vamos novamente organizar cada cômodo. Então, é preciso, diante de certas situações, que a gente saiba contemplar a verdade e corrigir o erro. Da mesma forma, na economia, estamos com juros galopantes, inflação no teto, desemprego numa taxa absurda. Gente, não vamos falar de desemprego, não vamos falar de problemas da economia que dá azar. Vamos só falar de coisa boa. Vamos só falar de como é bom trabalhar. Isso vai resolver os problemas da economia? A força de falar de coisas boas, a economia vai se ajustar? Nós chegamos no médico e, infelizmente, Deus não permita, o diagnóstico é câncer. Ô, minha filha, força na peruca que vai dar tudo certo. Vou te passar umas vitaminas, vou te passar um complexo vitamínico, vou te passar um anti-inflamatório, um antibiótico. E vai dar certo. Dá certo. Ou se você tem uma doença grave, você tem que enfrentar. Se o câncer é agressivo, o tratamento tem que ser agressivo. Então, da mesma forma, na vida, né, com a questão da cultura da morte, nós precisamos começar a pontuar as coisas, né? O que não está certo, o que está errado, e colocar as coisas em ordem, né? Podemos ir. Nós precisamos entender que nós estamos numa guerra ideológica contra a cultura da morte. O que prevê essa cultura da morte? Aborto, ideologia de gênero, pedofilia, suicídio assistido. O ser humano está cada vez mais descartável, né? À medida que a gente ficar velho, taca num asilo. Se está doente, vamos apoiar a eutanásia, o suicídio assistido, para a gente ficar livre dessas pessoas velhas, deficientes, doentes. Vamos abortar crianças que têm microcefalia, anencefalia, porque nós não queremos deixar que nasçam pessoas com deficiência, né? Vamos fazer como Hitler, vamos criar uma nova raça pura. Nós estamos numa guerra, e numa guerra a inteligência é essencial. Por isso que vocês precisam conhecer o assunto. Precisam saber do que se trata, conhecer a fundo para saber se posicionar e como agir. Por isso, nós precisamos estudar e ser bem informados para não sucumbir às falácias, que são mentiras com aparência de verdade, né? Podemos ir. Qual o objetivo da cultura da morte? O objetivo da cultura da morte não é proteger mulher, defender o direito sexual da mulher de fazer o que ela quiser com o corpo dela, defender homossexuais, não é nada disso. Proteger crianças, emancipar quem quer que seja. O objetivo é o controle populacional. E eu vou mostrar para vocês que não fui eu que cheguei a essa conclusão, isso está demonstrado em relatórios de fundações internacionais. Eu vou dar um histórico rápido da implantação da cultura da morte e da ideologia de gênero. Nós vamos pensar, tem ali as fundações internacionais, o Conselho Populacional, Kingsley Davis, Adrienne Germain e as feministas marxistas, colonização da ONU, empoderamento dos países para a implantação do aborto no mundo, ideologia de gênero como ferramenta da sociologia e o trabalho dos marxistas. Vou tentar resumir dos 100 e poucos anos de história. O capitalismo americano produziu, no final do século XIX, as famílias mais ricas, né? Grupos de famílias muito ricas, como a família Rhodes, Rockefeller, MacArthur, Ford, a Ford também. Essas fundações começaram com ações beneméritas, né? Vamos investir na educação, na saúde, vamos ajudar outras famílias. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, construíam escolas, a Fundação Rockefeller, né? Hospitais, investiam em educação para as crianças, na alfabetização, né? Só que vieram as guerras. Veio a Primeira Grande Guerra, destruiu tudo. Poucos anos depois veio a Segunda Grande Guerra, destrói de novo. E essas fundações, então, chegaram à conclusão de que não adianta estar fazendo essas ações beneméritas, tentando ajudar outras famílias,
para as guerras virem e destruírem tudo. Eu estou sempre começando de novo, tem que construir hospital de novo, constrói a escola outra vez, começa de novo a investir na agricultura, indústria, isso e aquilo, enfim. Nós precisamos conseguir a paz mundial. Nós temos que acabar com as guerras. Como é que nós vamos fazer isso? Para acabar com as guerras, nós temos que criar a paz mundial. Para conseguir a paz mundial, nós precisamos do controle populacional e de um governo mundial. Aí tem gente que vai dizer assim, teoria da conspiração, governo mundial, né? Nova ordem mundial. Não, gente, tem teoria da conspiração. Não, isso não é novo na humanidade, não. Né? O Império Bizantino quis dominar o mundo, o Império Romano quis, Hitler quis, Júlio César quis. Isso não é novo. Né? É, de novo, a velha história do governo mundial. Então, as fundações resolveram, se uniram, descobriram, por exemplo, a Rockefeller descobriu que a Fundação Rhodes já trabalhava desde o século XIX pelo estabelecimento de um governo mundial, só que sob a coroa britânica. Porque a Fundação Rhodes é britânica e se iniciou no século XIX, foi fundada no século XIX, quando a coroa britânica era uma grande potência. A partir do século XX, essa Rhodes mesmo já trabalhava para o estabelecimento de um governo mundial sob a Liga das Nações e, depois da Segunda Grande Guerra, sob a ONU, né, sob o comando da ONU. Então, se uniram, em 1952, fundaram o Conselho Populacional, com 27 membros de diversas especialidades. Tá? E esse Conselho Populacional começou, então, a investir em pesquisas. Imaginem os melhores cientistas do mundo recrutados para pesquisas na área da psiquiatria, da genética e da sociologia. Na psiquiatria, porque se você começa a distribuir calmante, o povo fica calminho, né? Bota calmante também nas lavouras, nos rios, o povo fica todo manso. Né? Na genética, porque se a gente descobre qual que é o gene da guerra, o gene bélico, investimos em mutação genética e vamos criar uma nova geração mais cordata, mais mansa, mais doce. Né? E na sociologia, porque a gente altera o comportamento das pessoas. Né? Vamos fazer com que as pessoas ouçam as mesmas músicas, vejam os mesmos filmes, assistam os mesmos programas, todo mundo quer ter iPhone 6, todo mundo escuta funk, todo mundo quer ser igual a Barbie. Vamos massificar, né? Uma sociedade que diz para nós que nós somos livres. E nunca a humanidade foi tão massificada. Né? Então, esse Conselho Populacional investiu nessas pesquisas. E, em 68, o Kingsley Davis... Pode ir para frente, Matheus. O Kingsley Davis, esse senhor simpático aí, ele integrou o Conselho Populacional em 52. Ele é autor do livro Human Society. É preciso mexer na estrutura da sociedade, alterando os usos e costumes. Em 1968, ele publicou um artigo, Políticas Populacionais, os programas atuais terão sucesso, né? No qual ele disse o seguinte, porque a partir do Conselho Populacional, da fundação do Conselho Populacional, com o objetivo... eles estabeleceram, o Conselho Populacional, 4 objetivos fundamentais. Abolir a soberania mundial, estabelecer um governo mundial forte, contra o qual ninguém possa se opor. É óbvio que, para ter um governo mundial forte, você tem que abolir a soberania das nações. Isso é claro. Né? O controle do comportamento humano pela via sociológica. Né? Vamos fazer todo mundo pensar igual, sentir igual, querer igual. E se você pensa diferente, você é o problema. Vamos estabelecer uma ditadura do pensamento que ninguém pode pensar diferente do que a gente estabelecer que é o correto. E controlar o crescimento populacional. Aí eles começaram a fazer o quê? Com esses objetivos, eles começaram a investir em financiar a indústria dos contraceptivos, clínicas de esterilização, clínicas de aborto. Vamos financiar o aborto no mundo inteiro. Onde a gente não consegue financiar, a gente não consegue. Vamos legalizar o aborto no mundo inteiro. Onde não consegue legalizar, a gente financia o aborto ilegal. Financia o aborto ilegal sem preocupação nenhuma com a segurança das mulheres, porque não é esse o objetivo. Deixa morrer um monte de mulher nessas clínicas clandestinas, pega esses dados, joga na mídia, joga para você, legislador, e diz, você tem que legalizar o aborto porque tem muita mulher morrendo nas clínicas clandestinas. O que vocês não sabem é que são os mesmos que financiam o aborto ilegal é que estão querendo legalizar o aborto. Eles financiam o ilegal para conseguir sensibilizá-los para legalizar o aborto. Então,
começaram a investir. O Conselho Populacional começou a desenvolver políticas nesse sentido. Vamos investir no financiamento de contraceptivos, aborto, clínicas de esterilização, enfim. Mas, em 68, o Kingsley Davis falou assim, pode parar, que não adianta nada disso. Não adianta só querer legalizar o aborto, financiar o aborto, criar clínicas de esterilização, distribuir contraceptivos para todo mundo, porque a hora que o homem e a mulher querem ter filhos, eles param com isso. Eles param de usar o contraceptivo, eles param de fazer aborto, e eles têm filhos. Então, o que nós temos que fazer é outra coisa. Nós temos que alterar os usos e os costumes. Nós temos que mudar completamente, quebrar totalmente a ideia de que o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. Essa complementariedade, nós temos que destruir isso. De forma que a mulher passe a odiar ser mãe, dona de casa, casada. Isso para ela tem que ser o fim. Já que não dá para cortar o seio, arrancar o útero com a mão, então vamos fazer de outra forma, né? A gente faz o seguinte, a mulher solteira, executiva, poderosa, ela está sempre linda, sempre cheirosa, magra, tipo Barbie. Ela fala 8 línguas, ela viaja o Brasil e o mundo. E a dona de casa, a mãe de família, a gente põe uma dona Florinda. E depois você pergunta para a mulher assim, qual que você quer ser? Então, nós temos que fazer isso. Só que ele não conseguiu convencer, né? O pessoal das fundações, ele falou, ele colocou, ele propôs, mas não convenceu. Vamos para frente. Foi essa mulher aí, Adrienne Germain, quem convenceu Rockefeller III de que era preciso parar de falar contra o crescimento populacional e investir no discurso feminista emancipador. Nós temos que emancipar a mulher da tirania da família, do casamento e da maternidade. Conversa de 2 horas de porta fechada com Rockefeller III, ela falou, esse discurso seu de crescimento populacional, de controle populacional, isso já virou um disco furado, quebrado, que não resolve. Né? Aqueles que são da minha geração vão se lembrar, quando a gente era adolescente, o disco furado na escola era controle populacional, crescimento populacional. O mundo vai explodir, vai faltar terra, vai faltar água, vai faltar comida. Isso a gente escutava direto. Os meus filhos já foram criados na geração do meio ambiente. Tudo é um meio ambiente, né, uma maneira como é o ambiente. Assim, quem tem filhos na escola já deve ter percebido. Os nossos filhos ouvem falar de meio ambiente numa proporção que a gente nunca ouviu. Né? Aliás, nem sei se alguma vez na escola falaram para mim de meio ambiente. Né? Então, na verdade, é isso. Essa mulher convenceu, falou com ele, olha, o negócio é o seguinte, nós temos que empoderar as mulheres. A mulher tem que ser liberta dessa tirania do homem. Esse negócio, o homem vai lá, faz filho na mulher, ela fica lá esquentando a barriga no fogão, esfriando na pia, e ele vai e segue a vida livre, leve e solto. Isso é uma tirania, uma exploração, é um absurdo. A mulher tem que odiar ser mãe, ser dona de casa, ser casada. É isso. Então, as fundações falaram, oba, já tem quem está fazendo o trabalho sujo de subverter o papel das mulheres. Nós vamos dizer para a mulher que ser mulher é uma desgraça. Ser mãe, ser casada, ser dona de casa, isso é uma desgraça, isso é uma doença, uma coisa séria que tem que ser extirpada. Né? Então, como elas já estão fazendo, vamos financiar. Então, as fundações começaram, as fundações internacionais, começaram a financiar todos os projetos das feministas marxistas que queriam esse empoderamento da mulher. E é interessante que, se vocês lerem um artigo, quem quiser pode anotar, chama Agenda de Gênero. Essa agenda de gênero mostra a caminhada desse movimento feminista marxista, inclusive dentro da ONU, com os congressos internacionais das mulheres, em que se vê o seguinte, elas organizavam congressos da seguinte forma, nós aqui, façamos de conta, somos todas mulheres, nós pensamos todos iguais. Queremos que a mulher largue mão de ser mãe, dona de casa, esposa, destrua essa figura, esse papel. Então, nós vamos fazer um congresso, dizendo que nós estamos representando as mulheres do mundo inteiro, que todas as mulheres pensam assim, e vamos produzir um documento para levar para os governos, para os países, para dizer, olha, nós queremos políticas sociais, legislações que acolham essas propostas nossas. Mas as duas mulheres ali são de uma área de defesa da família,
gostam de ser mãe, dona de casa, acham que a mulher tem que ter o direito de trabalhar fora, se ela quiser, de trabalhar fora e também ser mãe, dona de casa, casada, ter família. Então, as duas não conseguem nem credencial para entrar no nosso evento. Quando conseguem, é uma só, porque eu diminuo a força das duas. Então, vem uma sozinha para o nosso evento. As contribuições que ela dá não são sequer anotadas. Isso a gente sabe de mulheres que participaram desses eventos e disseram, nós ficamos decepcionadas de perceber que as nossas pontuações, as nossas colocações não foram sequer anotadas no documento final, como se não tivessem manifestado, né? E foram fazendo essas ações através desses congressos da ONU e, por meio da ONU, levando para os países. Legaliza isso, legaliza aquilo, queremos isso, queremos aquilo, como se essas mulheres representassem a vontade de todas as mulheres do mundo. Ou, pelo menos, da maioria, nem isso, né? Era um grupinho minoritário que soube como agir. Vamos ver. Bom, a partir dessas ações, depois, mais para frente, eu vou explicar com mais clareza, começaram, então, tem que libertar a mulher da tirania do homem. Vamos empoderar os países. As fundações, através da ONU, começaram a empoderar os países para poder legalizar o aborto no mundo inteiro. Como não estava conseguindo, vem a ideologia de gênero como um braço amigo para conseguir o que o aborto não está conseguindo. Inclusive, foi a Judith Butler, porque o histórico foi mais ou menos o seguinte, gente. Décadas de 50 e 60, as fundações investiram em pesquisas. Estudaram pesquisas, tudo mais. 70, elas colonizaram a ONU. A partir de 80, começaram a empoderar os países no mundo inteiro para legalizar o aborto. Como estão tendo dificuldade, né, não é todo país que está aceitando, não foi com a facilidade que eles imaginavam, a saída agora é a ideologia de gênero. Isso tanto é verdade que a Fundação Ford, que é uma das mais ricas, porque o Henry Ford faleceu, em 1936 foi fundada a Fundação Ford, ele deixou 80% da fortuna dele para a instituição, para a Fundação Ford. Então, eles chegaram à conclusão, precisamos adotar a ideologia de gênero, precisamos implementar de toda forma. A Ford fechou os escritórios dela, os departamentos dela no mundo inteiro, inclusive de controle populacional, e aumentou, manteve apenas um de ideologia de gênero. Por isso que nós, de repente, do nada, de um ano ou dois para cá, a gente só ouve falar de ideologia de gênero. São programas no GNT, no SBT, são filmes, são livros, são todo tipo de ação da mídia, de propaganda a favor da ideologia de gênero, mostrando como se fosse uma coisa, um passo de evolução, né? Então, veio a Judith Butler, com essa história toda de liberta a mulher da opressão do homem, não sei o quê. A Judith Butler, que nós vamos ver mais para frente quem que é uma das ideólogas de gênero de ponta, ela é talvez o maior expoente atualmente no mundo da ideologia de gênero, a maior defensora. Ela veio e falou, vocês não entenderam nada. Não tem que libertar a mulher da tirania do homem, tem que libertar a mulher de ser mulher, porque mulher não existe. Mulher foi uma coisa inventada pelo homem para dominar a mulher. E homem também não existe, é tudo papel. Você faz e desfaz do jeito que você quiser. Agora, batom vermelho, brinco, eu resolvi que eu sou homem. E quem são vocês para dizer que eu não sou? Daqui meia hora, eu mudei de ideia, eu estou me sentindo profundamente mulher. De tarde, eu estou me sentindo uma árvore. À noite, eu sou um cavalo preso num corpo humano. São todos gêneros reconhecidos já internacionalmente. Então, temos que libertar a mulher de ser mulher, o homem de ser homem, porque isso não é nada, isso é papel. Que você faz e desfaz, muda do jeito que você quiser. Mas como é que isso começou? Uma das ideólogas de gênero de gerações anteriores é essa simpática moça, Shulamit Firestone, que escreveu o livro A Dialética dos Sexos. E, nesse livro, ela dá o passo a passo para a destruição da família. Né? Que não é coisa nova também, não, gente. Karl Marx já falava lá que a família é a primeira opressão de classes, o homem contra a mulher é a primeira propriedade do homem. Os dois se casam, aí tem que ter propriedade particular para sustentar a família. Quer dizer, se você não destruir a família, você não destrói a propriedade particular. Só que o Marx falou muito mais do que isso, o pessoal não entendeu. Foram as feministas que foram mais longe com a teoria dele e chegaram a tudo que ele colocou nos livros, inclusive o livro dele, né, que ficou muito famoso, mas foi publicado pelo Engels, discípulo dele, pós-morte, né? Houve a publicação, e o Engels é que fala que ele está publicando uma obra do mestre, né, do Marx. Por isso que a gente sabe que, na verdade, o autor foi o Marx.
Então, essa Shulamit Firestone, ela dá o passo a passo para a destruição da família. Aí, agora, vocês vão ver o que é nua e crua a proposta da ideologia de gênero. Como funciona na prática. Eu vou ler, nos próximos 4 slides, a tradução do livro dela. É ipsis literis, o que está no livro. Podemos passar. Eis algumas sugestões do sistema alternativo. A libertação das mulheres da tirania da sua biologia reprodutiva por todos os meios disponíveis e a ampliação da função reprodutiva e educativa a toda a sociedade globalmente considerada. Prestem bem atenção, libertação das mulheres da tirania da sua biologia reprodutiva. Eu poder ser mãe é uma tirania. Estamos falando de uma mudança radical. Libertar as mulheres da sua biologia significa ameaçar a família, que é uma sociedade, uma unidade social organizada em torno da reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao seu destino biológico. A total autodeterminação, incluindo a independência econômica, tanto das mulheres quanto das crianças. É por isso que precisamos falar de um socialismo feminista. Com isso, atacamos a família em uma frente dupla, contestando aquilo em torno de que ela está organizada, a reprodução das espécies pelas mulheres e sua consequência, a dependência física das mulheres e das crianças. Eliminar essas condições já seria suficiente para destruir a família que produz a psicologia do poder. Nós a destruiremos ainda mais. A total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade, todas aquelas instituições que segregam os sexos ou separam as crianças da sociedade adulta, por exemplo, a escola elementar, devem ser destruídas. Abaixo a escola. E se as distinções, prestem bem atenção nisso, e se as distinções culturais entre homens e mulheres e entre adultos e crianças forem destruídas, nós não precisaremos mais da repressão sexual que mantém essas classes diferenciadas, sendo pela primeira vez possível a liberdade sexual natural. Prestem atenção. E se forem... Peraí, volta. E se as distinções culturais entre homens e mulheres e entre adultos e crianças, ou seja, para a ideologia de gênero, não existe diferença entre adulto e criança e não existe diferença entre homem e mulher. É onde os pedófilos pegam carona, gente. A Unesco já tem documentos reconhecendo o direito das crianças de ter vida sexual ativa a partir dos 10 anos de idade. Então, se um marmanjo de 40, 50 anos resolver transar com a sua filha de 10 anos e for consentida por ela, ainda que ela tenha sido toda aliciada e levada a isso, está tudo certo. Não é pedofilia. E a isso chega às consequências mais absurdas. Assim chegamos à liberdade sexual para que todas as mulheres e crianças possam usar a sua sexualidade como quiserem. Você transa com gato, cachorro, papagaio, cavalo, do jeito que você quiser. Não haverá mais nenhuma razão para não ser assim. Em nossa nova sociedade, a humanidade poderá finalmente voltar à sexualidade natural polimorfamente diversa. Serão permitidas e aceitas todas as formas de sexualidade. A mente plenamente sexuada, ou seja, vamos pensar só em sexo, tudo se resolve com sexo, a vida começa e acaba em sexo. Tornar-se universal. Agora, o que dá mais embrulho no estômago nessa história toda, se a criança escolhesse a relação sexual com os adultos, ainda no caso que escolhesse a sua própria mãe genética, não existiriam razões a priori para que esta rejeitasse suas ensinações sexuais, visto que o tabu do incesto teria perdido a sua função. Vocês que são pais e mães, imaginem vocês transando, a mãe com o filho, o pai com a filha. Se isso não dá embrulho no estômago, eu acho que isso só deve agradar aos pedófilos, gente. Não tem condição. Né? Então, essa é a proposta. E, através da ideologia de gênero, eles querem chegar a isso. Podemos ir. Veio esse simpático senhor, Karl Koch. Aliás, ele veio antes, que ele é de 1923. Pessoal,
aproveitou a contribuição dele. É preciso, para conseguir isso que a Shulamit Firestone propôs com tanta clareza, nós precisamos alterar a superestrutura, revolucionando a religião, a família e as leis. É onde vocês, legisladores, vão ser cada vez mais bombardeados com isso, né? Agora, o que eu acho interessante é que assim, eles querem revolucionar as leis e vão usar vocês para isso. Mas mesmo enquanto as leis não permitem, eles estão agindo, dando as costas para o legislador. Foi o que fizeram aqui no Brasil com o Plano Nacional de Educação, foi rejeitado. O Conselho Nacional de Educação fez o quê? Falou com os conselhos estaduais e federais: votem e incluam a ideologia de gênero nos planos estaduais e municipais, senão vocês não recebem verbas. Isso veio do governo federal, de MEC e Conselho Nacional de Educação. Ora, mas o Congresso Nacional não afastou isso? Nós não damos importância para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional não sabe nada, vocês, legisladores, não sabem nada, vocês, pais, não sabem nada. Nós sabemos, e nós é que vamos fazer, e estão fazendo. Tanto que distribuíram um monte de material através do MEC, nas escolas, tem professores falando a rodo de ideologia de gênero, sem que os pais nem saibam, doutrinando os meninos. Então, vamos revolucionar mudando a religião, a família e as leis. A contribuição seguinte para essa ideologia foi desse médico sociólogo, Dr. John Money, na década de 60. Esse médico, ele que fez a cirurgia de mudança de sexo de um dos gêmeos, Brian e Bruce Reimer. Vocês conhecem a história desses gêmeos? Isso veio muito para a mídia, né? Passa a ver a foto deles. O Bruce virou Brenda e depois quis voltar a ser Bruce. O que aconteceu? Esses meninos, pequenos ainda, meses, foram fazer... como é que chama aquela cirurgia do prepúcio? Fimose. É como se fosse uma circuncisão, na verdade. Eu não sei se eles eram judeus, os pais eram canadenses. E o infeliz do médico cauterizou o pênis de um dos meninos. Os pais, apavorados, não deixaram fazer a cirurgia no outro irmão gêmeo, foram embora para casa, o pênis totalmente torrado caiu. E eles ouviram na televisão um programa desse Dr. John Money que dizia que ninguém nasce menino nem menina. Você se torna homem ou mulher de acordo com o que você foi criado. Os senhores, homens, só se tornaram homens porque a mãe de vocês colocou roupa de homem em vocês e deu carrinho para vocês brincarem. Se vocês tivessem tido boneca para brincar, vocês tinham virado mulher. É uma coisa assim, essa é a história. Então, ele falou que ele tinha provas científicas disso, e esse casal procurou, ele propôs para eles, né, o que era a situação. Vamos, então, fazer uma vagina artificial, né, na Brenda, muda de nome, rebatiza, aquela coisa toda. E a gente cria como menina, vocês nunca contem para ele que nasceu menino, cria como menina. Põe vestidinho e tal. Muitos anos passados, e esse médico ele foi tão desonesto, olha como é que eles agem. Nós todos aqui nos lembramos da época de escola, se você vai fazer a questão da hipótese, tese, lei. Para uma coisa virar uma tese, tem que ter nas hipóteses sempre o mesmo resultado, não é isso? Tem que ter uma amostragem de, sei lá, inúmeros experimentos, obrigada, isso mesmo. Inúmeros experimentos que deem o mesmo resultado para eu dizer que aquilo ali formular uma tese e depois uma lei, né? Como? Para validação, exatamente. Eu não posso pegar um único experimento e dizer que aquilo ali me autoriza a formular uma tese ou uma lei, né? Esse Dr. John Money pegou esse caso e viajou o mundo inteiro, publicou artigos dizendo que esse caso provava a teoria dele. É curioso, é interessante os nomes. Um médico, muitos anos depois, levantou a história toda dessa família. Doutor, eu não sei se é Marcos ou John Colapinto, o sobrenome do sujeito. O que aconteceu? A mãe do menino contou. A Brenda, quando colocou o primeiro vestidinho nela, já maiorzinha, 2, 3 anos, ela rasgou o vestido no corpo. Ela tinha um comportamento muito estranho na escola, queria fazer xixi em pé, aquelas coisas todas. Uma vez foi pega na escola fazendo xixi em pé, menina fazendo xixi em pé. Aí virou chacota na escola, porque bullying não é uma coisa nova, não é uma coisa da agora, né? Enfim, deu tanto problema. A mãe teve depressões repetidas e acabou morrendo. Com 14 anos, o pai não aguentou, contou para ele a verdade. Ele quis voltar a ser homem,
e falou que foi, quando ele pôs o terno dele, a roupinha dele de homem, pela primeira vez, já rapazinho, que aquilo foi uma limpeza na alma, uma realização. Mas esse menino teve que lutar com muita coisa, o outro irmão dele se envolveu com droga, o pai alcoólatra, uma confusão danada. Ele acabou casando, se casou com uma mulher divorciada que já tinha filhos, mas ele tinha pesadelos horrorosos, porque tem um livro que conta a história deles, os experimentos que o Dr. John Money fazia com eles quando crianças, no consultório, de fazer o irmão gêmeo vir por trás, encostar, passar a mão, manipular, irmão com irmão, para ver como é que faz menino com menina, orientando os pais a andar pelados na frente dos filhos para mostrar. Coisas assim absurdas. Fizeram dessa família, experimentos com essas famílias, experimentos assim absurdos. Enfim, o resultado. O irmão morreu drogadicto, o pai alcoólatra, a mãe com depressão. Em 2008, a Brenda, o Bruce, depois que voltou a ser homem, adotou o nome de Davi. Ele falava assim, Davi venceu Golias. Eu vou vencer esse gigante desse problema da minha vida. E ele se suicidou em 2003, com 38 anos. Essa é a história, o fim dessa história trágica. E esse Dr. John Colapinto procurou o Dr. John Money para colocar para ele a situação toda. Ele falou assim, olha, esse experimento, nós perdemos o contato com ele, então já não... Um ser humano, uma família, 2 crianças são um experimento, um rato de laboratório. Vocês verem o valor que eles dão a isso. Aí veio essa simpática senhora, que a gente não sabe se é homem ou se é mulher, mas é isso mesmo que ela quer, a senhora Judith Butler, e disse, né, foi a contribuição seguinte, porque ela que amarrou isso tudo, né, o que vem lá das feministas marxistas, a Shulamit Firestone, a contribuição do Kingsley Davis, do Karl Koch, a teoria de Marx lá atrás, ela juntou tudo e falou, gente, presta atenção, entenda aqui uma coisa. Ser homem ou ser mulher não é biológico, mas gênero, papel que cada um constrói, destrói e modifica como quer, de modo indefinido e indefinível. Inclusive, Nova York tem já reconhece, um órgão lá de Nova York já reconhece, acho que 43 gêneros. Esse povo está todo atrasado, não entendeu? Foi nada. Gente, gêneros tem infinitos, pois se eu posso escolher a cada minuto ser o que eu quero, do jeito que eu quero, como é que você vai contabilizar isso, falar quantos gêneros que tem? Eu resolvi agora que eu sou um macaco. O que resolveu que é um macaco totalmente diferente de mim, são 2 gêneros de macacos diferentes. Né? Então, indefinido e indefinível. Foi ela quem introduziu o termo gênero na ONU, em Pequim, em 1995. Elas caladinhas, as feministas marxistas, capitaneadas por ela é a cabeça, vamos introduzir gênero no lugar da palavra sexo. E, boca fechada, não fala nada. Deixa todo mundo pensar que gênero é apenas substituição para a palavra sexo. Em vez de sexo feminino e masculino, vamos pôr gênero feminino, gênero masculino. Tá? Caladinhas. Foi só 12 anos depois, em 2007, que, obrigadas pelos países dirigentes, né, da ONU, elas deram a definição de gênero. O que é gênero? E é isso. Né? É papel que cada um constrói e destrói como quer. Então, eu agora sou mulher, daqui meia hora eu sou homem, daqui 2 horas eu sou um ser assexuado, de tarde eu sou uma árvore e à noite eu sou um cavalo preso num corpo humano. Né? Bom, quais são as consequências da ideologia de gênero nos países em que ela já foi acolhida? Em que a legislação acolheu, o povo aceitou calado, não percebeu, não entendeu, não houve essa discussão toda que a gente está vendo no Brasil? Quais são os exemplos que a gente tem no mundo? O que anda acontecendo no mundo afora? Na Alemanha, pais são presos porque os filhos não querem assistir às aulas de orientação sexual segundo a ideologia de gênero. Quem aqui é cruzeirense? Senhor, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Em nome da ideologia de gênero, da agora para frente é o seguinte, vão ser todos educados na teoria do galo. O galo é o time. O Cruzeiro não é time. E se você falar alguma coisa contra o galo, você é galofóbico, vai ser preso. Não pode nem pensar, porque se você pensar, escorrega, fala alguma coisa, né? É uma ditadura do pensamento e uma ditadura legal. Na Alemanha, esse casal, ele foi preso, ficou 45 dias preso, ela estava amamentando essa garotinha, quando a notícia saiu no ano passado,
e estavam esperando ela desmamar a criança para ser presa, porque a filha de 6 anos não quis assistir a aula de educação sexual na linha de ideologia de gênero. Por quê? Porque nessas aulas é ensinado para as crianças, aqui só tem adultos, né? Eu posso falar. Sexo oral, sexo anal, sexo grupal, sexo entre 2 homens, sexo entre 2 mulheres, sexo entre um homem e um animal, uma mulher e um animal. Isso é falado, mostrado, fotos para crianças de 6 anos. E aí teve gente nessa turma que desmaiou, teve criança que terminou a aula, passou mal, desmaiou. Uma das crianças, uma filha deles, não quis assistir, foram processados, gente. O promotor de justiça pediu a condenação e o juiz condenou a pena de cadeia, porque a filha não quer assistir e eles, apoiando a filha, não permitiram que ela assistisse essas aulas. Isso na Alemanha, que até onde eu sabia, eu achava que era uma democracia. Eu acho que eu perdi a mudança lá da... Né, porque na Suécia, está pequenininho, eu vou ler para vocês. A Suécia é o 2º país no mundo em número de estupros. Ninguém conta isso para a gente. Só se fala que é país de primeiro mundo, primeira economia. Realmente a gente chega lá, tem umas coisas muito interessantes que eu tinha vontade de implementar aqui no Brasil para ver como é que ia funcionar. Você chega numa banca de revistas, não tem jornaleiro. Você escolhe a sua revista, compra, paga, pega o seu troco, a revista e vai embora. O que vocês acham da gente colocar isso aqui no Brasil? Só mostram os exemplos bons, né? País de primeiro mundo, PIB lá em cima, né? Um povo culto, não sei o que e tal, mas isso não contam. Lá existem banheiros de gênero, que são banheiros onde entram mulher e homem, e é o 2º país no mundo em número de estupros. Aqui em Belo Horizonte nós tivemos molestação infantil, atentado violento ao pudor e estupro em escola pública, escolas que adotaram gênero, contra a legislação e contra os pais. E aqui em Divinópolis nós tivemos, há 15 dias, um mês atrás, no máximo, numa das escolas ocupadas, um professor que começou com um discurso assim. Nas nossas casas, nós temos banheiros unissex. Por que não na escola? Com crianças e adolescentes. Parece que numa das salas, não sei onde que ele mesmo gravou, alguém gravou e isso foi para a mídia, são crianças de 8 anos. Os pais sabem disso, autorizaram a presença das crianças na escola. É uma coisa que eu não consigo entender. Talvez os senhores consigam entender para me explicar. Eu confesso que eu não consegui acompanhar o raciocínio. A fala é de que as escolas foram invadidas porque os alunos são contra a PEC. E aí durante a invasão, os professores doutrinam os alunos na ideologia de gênero? Eu não consegui compreender. Porque você conversa com a grande maioria dos alunos, principalmente ensino fundamental 1 e 2, o ensino médio eles já sabem um pouco mais. Mas ensino fundamental 1 e 2, que seria o antigo grupo nosso, e os primeiros 4 anos do ginásio, antigamente, você conversa com essas crianças e adolescentes, eles não sabem absolutamente nada sobre a PEC. E, no entanto, as escolas foram tomadas com o argumento de que os alunos são contra a PEC. E aí os professores vão aproveitar esses alunos na escola, em horário de aula, sem aula, e contra a lei, contra a autorização, sem autorização dos pais, vamos doutrinar na ideologia de gênero. E, gente, você começa com um argumento desse com uma criança de 8 anos, o que a criança vai responder? É mesmo, lá em casa tem banheiro que entra. Meu pai e minha mãe, o banheiro é o mesmo, do meu pai, da minha mãe, meu, da minha irmã. Por que não na escola? A criança não tem ainda condição de raciocinar e dizer, mas espera aí, amigo, a casa é igualzinha à escola? Na escola a gente só convive com parentes, familiares, pessoas próximas, íntimas. Além do mais, no banheiro de casa normalmente entra um de cada vez, né, gente? No banheiro da escola entram vários ao mesmo tempo. A hora que tiver aluno mais velho de ensino médio abusando, estuprando filhas de vocês, netas, de 9, 10, 11, 12 anos, dentro do banheiro da escola, qual o professor que vai lá defender? Quem que vai proteger? Mas essas crianças não têm condição de raciocinar isso. Por isso que a gente fala doutrinar, né? Porque você fala na cabeça de uma criança que não tem nem como, às vezes, se defender. No Canadá, é o Estado quem diz como os pais devem educar os filhos. E os pais podem perder a guarda deles, se o Estado entender que eles os estão educando de forma diferente daquela que o Estado diz que é a correta. Professores podem ser demitidos se expressarem ideias contrárias àquela considerada politicamente correta pelo Estado.
Comerciantes podem perder seus alvarás de funcionamento e profissionais liberais perder suas licenças profissionais pelo mesmo motivo. Há uma verdadeira ditadura do pensamento. É um artigo na internet, vale a pena vocês olharem, chama A Woman from Canada, uma canadense, que pediu para ser ouvida pela Suprema Corte americana quando o Barack Obama ia resolver se liberava casamento homossexual no país inteiro. Ela falou, olha, o americano tem que estar preparado para o seguinte, nos Estados Unidos, no Canadá, o casamento homossexual já foi legalizado há muitos anos, não sei se desde 95 ou 2005. Desde que foi legalizado, o que aconteceu? Eles começaram a mudar a legislação, mudar a língua. No Canadá não se usa mais, ou estão diminuindo, quase que eliminando. Ele, ela, menino, menina, é criança. Você não pode, no seu blog, nos seus e-mails, você professor, você legislador, você comerciante, psicólogo, você não pode manifestar ideia diferente daquela que o Estado entende que é a correta. Então, se você acha que o ideal é que os filhos sejam criados pelo pai e pela mãe, que eles tenham pai e a mãe biológico, conheçam o pai e a mãe biológico e sejam criados por um pai e uma mãe, isso é discurso homofóbico. O Estado pode entrar dentro da sua casa, um vizinho te denuncia e fala, está educando os filhos dizendo que o certo é um homem com mulher, não é mulher com mulher, nem homem com homem, isso é homofóbico. O Estado entra na sua casa, confisca documentos, arquivos, um monte de coisa e coloca seus filhos para adoção. Demonstrado que realmente é verdade isso que estão dizendo, os seus filhos são colocados para adoção. Você perde licença para trabalhar, perde comércio, enfim. É aquilo que eu falei, da agora para frente ninguém fala contra o galo. Se vocês falarem contra o galo, vocês são galofóbicos e vai todo mundo preso. Então, você não pode falar nem dentro da sua casa, você não pode dizer para o seu filho que o time que você gosta, o time do coração que você torce é o Galo, é o Cruzeiro, de jeito nenhum. Porque se você falar isso, se alguém te denunciar, você vai preso. Você perde a guarda dos seus filhos. Você não está sabendo educar os meninos. Eu já estou acabando, viu, gente? Na Holanda, a ideologia de gênero e suas consequências na civilização. Agora é a vez da poligamia. Eu juro para vocês, eu sou juíza há 16 anos, 11 anos, quase 12 de vara de família. Eu não queria ser juíza de família nesse país, mas nem para ganhar em euros milhões. Olha a situação. São duas mulheres lésbicas. Essas duas do meio. Os dois de lá são dois homossexuais, são casados. As duas são casadas. Esse de cá, da ponta, ele se relaciona sexualmente com os dois de lá. Os dois de lá têm relações sexuais com o de cá. E aqueles dois de lá querem agora, então já tem um lobby forte lá, da poligamia, para que eles possam se casar com esse de cá. E aquelas duas ali queriam ter filhos, mas nenhum daqueles 3 homens ali, nenhum se habilitava. Então arrumaram um sexto para fazer um filho naquela loura que já está com a barriga grande, ela está grávida. Se vocês anotarem esse título na internet, vocês acham a reportagem completa. Eles fizeram um contrato de que os 5 vão educar os filhos. E na Holanda, você pode nomear um pai legal, diferente do seu marido, da sua esposa, né, no caso de mulher. E ela, a loura, nomeou um daqueles 2 lá como pai legal e fizeram um contrato de que os 5 vão educar o filho. Agora, alguém aí já ouviu falar de dificuldade entre pai e mãe para educar filhos? Ou é só eu lá na vara de família que escuto isso? Vocês que são casados nunca tiveram problema com o marido ou com a esposa na educação dos filhos. Imagina 5 para educar um. Então, é por aí. Pais perdem a guarda dos filhos por serem muito cristãos. Pátria educadora na Noruega. Acusados de radicalismo e doutrinação cristã, Ruth e Marius Bodnário foram afastados dos seus 5 filhos pelo Departamento de Proteção à Infância do país. Esse casal, 5 filhos, ela estava com um bebê de 3 meses, 16 de novembro, você dá até a data para vocês, 16 de novembro do ano passado. Ela foi buscar os filhos na escola, a diretora tinha entregue para esse Departamento de Defesa da Infância e Juventude, para esses meninos serem colocados para adoção, porque eles foram considerados inaptos para ser pais, porque são muito cristãos. A reportagem fala que a diretora, conversando com uma das filhas do casal, a menina falou que a avó tinha falado que Deus não gosta do pecado, que Deus condena o pecado, que pecar é errado. E aí a diretora, então, chegou à conclusão de que esses pais, essa família, está despreparada para educar os filhos, porque são muito cristãos, e precisava, então, que esses filhos fossem tomados. Foram tomados os 4,
Ela, então, foi para a delegacia com o de 3 meses, foi ouvida, foi embora para casa. No dia seguinte, o Departamento de Estado, esse departamento foi lá e tomou o bebê de 3 meses. Eles conseguiram reaver as crianças em maio desse ano, depois de muita luta. E, a partir disso aí, pode mostrar. Outras famílias, não sei se 38, 43, vieram à tona, à mídia, na Noruega, para dizer: carta revela drama de mais famílias que perderam a guarda dos filhos na Noruega. Em abaixo-assinado, 38 famílias denunciam sequestro sistemático de crianças pelo governo da Noruega. Nossos filhos estão sendo literalmente arrancados de nossas mãos. A queixa dessas famílias todas é a mesma do outro casal. Sem um processo, sem um inquérito, sem nada. Simplesmente denunciam que você é muito cristão, você é homofóbico, você pode ser até ateu, mas se você falar um A contra o que eles entenderem que é homofóbico, o que é qualquer coisa fóbico, você vai buscar seus filhos na escola e eles não estão lá, foram entregues para um departamento de Estado para serem colocados para adoção, sem que você tenha sido processado antes, sem nada. E esses pais dizem: nós somos tratados piores do que os pais que espancam, que batem, que abandonam, que abusam sexualmente dos filhos, que usam droga na frente dos filhos. É o que está acontecendo na Noruega, país de primeiro mundo. Depois nós vamos ver um documentário que foi feito lá, muito interessante. Pode ir para frente. A ideologia de gênero eleva em 1000% o número de crianças em tratamento no Reino Unido. O Reino Unido já adotou as crianças na escola recebendo toda essa doutrinação de ideologia de gênero. O resultado está aí. 1000%, gente. Não é 10, não é 20, não é 100. 1000% de aumento da depressão nas crianças. Tratamento de depressão, mais especificamente, no Reino Unido. Esse documentário é fantástico. Vocês deviam depois assistir. São 38 minutos, 40 minutos de documentário, mas ele é fantástico. Primeiro que vocês dão umas boas risadas, porque esse cara é humorista na Noruega. Ele é jornalista, é humorista. Tanto que quando ele começa esse documentário, o pessoal acha que é palhaçada, tem uns que querem fugir dele no shopping, então é muito interessante. Programa de TV denuncia a falsidade da teoria e obriga o Conselho Nórdico de Ministros a cortar fundos para as pesquisas de gênero. O que esse cara fez? Ele foi em 2 ideólogos de gênero lá, eles falaram que não tem diferença nenhuma entre homem e mulher, ele ainda pergunta para um deles assim: mas a ciência não fala que o cérebro do homem é um pouco maior do que o da mulher? Bobagem, isso é coisa ultrapassada, você não está sabendo de nada, isso é coisa da ciência que já foi ultrapassado. Tá, então não tem diferença nenhuma, não tem diferença nenhuma. Ele pegou essa entrevista com esses teóricos do gênero, ideólogos de gênero, e levou para outros cientistas no mundo inteiro para ver o que eles falavam, o que eles achavam das afirmações, das supostas pesquisas desse departamento. E aí, o que ele descobriu? Nos Estados Unidos, eu acho que é um psiquiatra infantil, ele faz experimentos, faz testes com bebês de 9 meses. No documentário, vocês veem lá, tem um vídeo para vocês verem as criancinhas. Coloca um monte de criança, brinquedos lá na frente. Carrinhos, bola, boneca, salão de beleza e brinquedo neutro no meio. E solta esses bebês já engatinhando, talvez alguns até andando, 9 meses. Não houve nenhuma exceção. As meninas vão sistematicamente nos brinquedos femininos e os meninos vão sistematicamente nos brinquedos masculinos. Ninguém foi para brinquedo neutro. Aí os ideólogos de gênero dizem: mas 9 meses você já doutrinou, você já educou para ser menina, você já educou para ser menino. Tá bom. Aí ele encontrou um pediatra, cientista, pesquisador em Harvard, que faz testes com bebês de 1 dia, recém-nascidos de 1 dia. Põe para ver máquinas, face humana. Os homens olham mais tempo para as máquinas, as mulheres olham mais tempo para a face humana, sem nenhuma exceção. Não satisfeito, ele procurou uma darwinista na Inglaterra e ela falou: meu filho, presta atenção. Não faz o menor sentido. Ao longo da evolução da espécie, o corpo da mulher ter sido dotado de útero e seios, com a capacidade de gestar e amamentar, e isso não ter alterado nada no psiquismo dela. É óbvio que alterou e que isso dá algum prazer para a mulher, ou deveria dar, no normal, porque senão a mulher nenhuma... Gente, vocês já imaginaram se nós mulheres não quisermos, todas nós, no mundo inteiro, nenhuma de nós, sem exceção, não quisermos mais ser mãe? É preciso de muito raciocínio para entender o que vai acontecer com a humanidade? Não quero ser mãe. Também não vou doar óvulo para inseminação in vitro, artificial, nada.
Então, ela fala, não faz o menor sentido. Todos os cientistas ao longo do mundo detonaram com as ideias dos ideólogos de gênero. Ele, não satisfeito, foi para as ruas, fez pesquisas com as pessoas. E aí ele viu lá na Noruega mesmo, eu ponho rosa no meu bebezinho, menino. O pessoal na rua fala, que gracinha, princesinha. Acha que é menina. Ponho azul na minha menina. Ah, garotão, meninão, achando que é menino. Ele foi atrás da mãe dele. Ô, mãe, você me criou assim, machão, fortão? Não, meu filho, você era um tiquitinho de gente, magrinho, catatal. Ele chegou à conclusão de que ele não foi educado para ser homem. Ele realmente nasceu homem. Aí ele falou, eu tenho 2 meninas, 10, 12 anos, 8, 10 anos. As meninas são mostradas no documentário, filhas dele. Ele chega ele está sentado no sofá, assim, recostado, fala com as filhas assim, papai esqueceu o gênero de vocês? Aí elas riem e falam assim, nós somos meninas. Não, papai não importa com o gênero de vocês, importa que vocês sejam felizes. Tá bom, papai, mas nós somos meninas. E ele fala assim, eu não eduquei as minhas filhas para serem meninas. Então, a partir disso, ele leva para os ideólogos de gênero toda essa colheita de material e eles falam, não, isso é um lixo, não vale nada. Ele falou, mas como um lixo? Não, até que me provem o contrário. Ele falou, mas essas pesquisas científicas todas, não, isso não tem validade nenhuma. Mas sem argumento. Simplesmente descartam os outros cientistas, o resultado do trabalho de outros cientistas no mundo, sem nenhum argumento. Ele leva isso, então, para o Conselho Nórdico e são cortados milhões de financiamento para pesquisa de gênero em função dessa reportagem. Vale a pena, gente, não deixem de assistir, que é muito legal, muito interessante. Acabando já. E no Brasil, o que está acontecendo? E aqui eu já estou no fim. Enquanto não conseguem mudar as leis e a cabeça das pessoas, os defensores e promotores da ideologia de gênero já estão agindo contra a lei e em desrespeito para com os pais, doutrinando crianças e adolescentes nas escolas, com livros e propostas pedagógicos na linha dessa ideologia. Isso para falar de criança, né, que vai afetar os senhores enquanto pais, né, enquanto legisladores na questão da lei, sem dizer, né, da proposta para nós adultos, nas novelas, nos filmes, na música, nos programas de televisão, que querem nos convencer de que realmente essa coisa é uma coisa boa e veio para libertar alguém, né? Enfim, para terminar, vamos ver se tem jeito de mostrar esse vídeo. Olha se tem. Essa doutora Damares, ali embaixo, ó, tem. Ah, tá. Ela mostra os livros que estão sendo entregues, esse é o último slide. Os livros que estão sendo entregues nas escolas para as crianças, o que está sendo ensinado para as crianças, sem autorização dos pais, nas costas dos pais. Outra coisa, se a ideologia de gênero for aprovada, uma das propostas, inclusive da ONU, tem um outro documentário, um outro artigo muito interessante, vale a pena vocês olharem na internet. Amparo, ex-revolucionária e funcionária da ONU. Ela conta qual que é a proposta da ONU para a educação sexual das crianças. Uma das propostas é que os pais não saibam do que é ensinado para elas nas escolas. Ó, segredinho. Amparo, é o nome dela, 2 pontos. Ex-revolucionária e funcionária da ONU. Ela conta qual que é a proposta. Ela fala, por exemplo, da indústria do aborto, eu não sei se vocês sabem. Ela era funcionária da ONU, eu não sei se é Equador, Colômbia, um desses países, Venezuela, enfim. É um país de língua espanhola. Aqui na América. Ela fala que a ONU vende para eles, ou vendia na data da reportagem, uma pílula por 25 centavos de dólares. Quem são os bons de matemática aí? Fazer conta para nós. E eles vendem, então pronto, ó, Felipe? Felipe vai fazer a conta para nós. Ela compra, a ONU vende para eles por 25 centavos de dólares. E eles vendem por 9 a 14 dólares cada pílula. Eu não consigo fazer essa conta, não, gente. Tem que ser no computador, na calculadora. Você compra, imagina no seu comércio, você comprar por 25 centavos e poder vender por 14 reais. É um lucro fantástico. Aí, a gente solta pílula nos meninos, a gente incentiva, essa Amparo explica isso muito bem no artigo dela, incentiva a promiscuidade sexual, a sexualidade precoce, e esses meninos vão ter relações sexuais a rodo, vão engravidar. Aí, pílula do dia seguinte. Vende camisinha, vende pílula, vende tudo quanto é contraceptivo. Falha, porque eles falham. Aí vem a gravidez, você dá a pílula do dia seguinte. Se a pílula do dia seguinte falhar, a gente oferece o aborto. E o aborto, gente, ele produz um resto humano. Aí a gente aproveita e faz cosmético, shampoo.
É nojento, mas é esta a proposta. E dentro dessa proposta, a ONU coloca que os pais não podem saber o que é ensinado para os filhos na escola, na linha da... o nome, gente, bonito para a escola é educação sexual. Ninguém vai chegar para vocês, legisladores, falando nós queremos implantar ideologia de gênero, nós queremos dar uma aula de ideologia de gênero. Não. Nós vamos dar aula de educação sexual, vamos passar tudo de ideologia de gênero dentro dessa aula, e nas outras matérias também, física, matemática, química. Quem já leu aí a nova base curricular nacional fica estarrecido de ver que os meninos vão ser educados para entender que na matemática, 2 mais 2 nem sempre dá 4. Você vai ensinar isso para meninos de 2 anos. A confusão que vai fazer na cabeça desses meninos. As leis da física, da termodinâmica, são construção social, luta de classe. Isso não é lei, não é ciência, não. É isso que vão ser ensinados. Então, você não ensina. Na escola, o professor não ensina português, não ensina matemática, não ensina física, não ensina química, mas ele ensina luta de classe, opressão, homofobia, ideologia de gênero. Né? E aí está tudo bem. Nós foi, nós vai, nós fomos, nós voltemos. Vocês entenderam, não entenderam? Então, nós nos comunicamos, está bem. Aí eu fico revoltada, porque eu estudei a vida inteira em escola pública. E, na minha época, escola pública eram as melhores escolas. Eu tenho colegas que saíram aqui do estadual, aqui em Divinópolis, e passaram direto na UFMG, sem cursinho. Hoje, os meninos de escola pública, em vez desse governo, essa filosofia que está aí, em vez de melhorar as escolas públicas, sucatearam o ensino, os meninos não aprendem mais português, matemática, física, geografia, aprendem um monte de coisa que não precisa, dentre eles, educação sexual e ideologia de gênero.